Bom dia, boa tarde, boa noite, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a este podcast, o podcast mais longevo da internet brasileira. Porque se você está ouvindo, meu amor, você está absorvendo conhecimento, você está entendendo o que você precisa comer para não envelhecer, que a gente está lendo esse livro maravilhoso do Michael Greger. Conheça o poder dos alimentos capazes de retardar os efeitos do tempo na sua saúde. E aí, né? Eu te desafio agora, vamos implementar esse livro, porque ler também não adianta. Só ler não adianta nada, concorda? Tem que implementar, tem que colocar em ação, tem que trazer para a sua vida. Como que você faz isso? Ah, Drica, como é que eu vou fazer para trazer uma receita ali do que o cara falou, daquele germe de trigo? Como é que eu vou criar uma receita de germe de trigo? Isso você não acha no Google, amor. Isso eu te garanto. Você não vai achar uma receita boa, gostosa, saborosa, com germe de trigo no Google. Você vai achar onde isso aí? No Saudabilize, né? A gente tem uma plataforma com centenas de receitas maravilhosas e que estão, inclusive, agora já absorvendo esse conhecimento desse livro maravilhoso, porque todo dia eu posto um vídeo novo no Saudabilize, tá? Na nossa plataforma, todo dia tem receita nova. Não tem um dia sequer que não tenha receita nova no Saudabilize. E aí a gente já está colocando em prática esses maravilhosos aqui, esses conhecimentos maravilhosos. Você vai ficar fora dessa por quê? Me conta. Bom, vamos lá então. Gente, já estamos muito adiante, assim, ó. Tô impressionada. Já estamos no episódio número 23, página, só para você ter uma noção, 138, tá? Então vamos lá. Uma xícara de chá e brócolis. Existe algo que podemos comer para enfraquecer a atividade da mTOR? Embora ainda não tenham sido testados clinicamente, o tomate em pó diminui a ativação da mTOR em ratos idosos. Em uma placa de Petri, um extrato de tomate retardou a mTOR em células de câncer de mama humano, mas ainda não foram testados clinicamente. Entretanto, os compostos do brócolis já foram postos à prova. Existe um composto chamado DIM, DIM, que é formado quando um composto vegetal crucífero, indol 3-carbinol, atinge o ácido estomacal. E já foi demonstrado que o DIM suprime a ativação da mTOR. O sulforanato, outro produto do consumo de vegetais da família do brócolis, também esfria a ação da mTOR, o que pode ajudar a explicar por que as pessoas que comem verduras vivem, em média, uma vida mais longa e mais saudável. Uma vez que a sinalização da mTOR hiperativa pode desempenhar um papel no autismo, pesquisadores da Johns Hopkins University e Harvard realizaram em homens jovens com autismo um estudo duplo cego, randomizado e com grupo controle e placebo, com uma quantidade de sulforanato equivalente a algumas xícaras de brócolis por dia, o qual demonstrou benefícios que nenhum medicamento jamais conseguiu igualar. Para mais detalhes, acesse o vídeo. Existe algo que possamos beber para reduzir a atividade da mTOR? A exposição das células de levedura ao nível de cafeína que seria encontrada na corrente sanguínea após uma xícara de café levou a uma inibição da atividade da mTOR, suficiente para prolongar a vida. Em camundongos, o consumo tanto de café com cafeína quanto descafeinado foi capaz de diminuir a atividade da mTOR para um valor semelhante, sugerindo que no café existe algo que não seja a cafeína que pode ajudar. Da mesma forma, o chá verde contém o flavonoide EGCG, que por si só suprime a atividade da mTOR em concentrações fisiologicamente relevantes. Isso talvez ajude a explicar por que a loção tópica de chá verde a 2% pode reduzir pela metade o número de espinhas e por que o consumo do chá verde está associado a uma vida mais longeva. E quanto à manutenção muscular? Se as mudanças na dieta não são tão boas para a supressão da mTOR, devemos nos preocupar com efeitos colaterais parecidos com o da rapamicina? A enzima faz parte de dois complexos proteicos diferentes, o complexo mTOR1, mTORC1, e o complexo mTOR2, mTORC2. E o mTORC1 é o acelerador do envelhecimento, enquanto que o mTORC2, na verdade, parece ser um protetor. Infelizmente, a rapamicina inibe os dois. Com a interrupção do mTORC2, surgem muitos de seus efeitos adversos. A restrição proteica, no entanto, tem como alvo apenas a mTORC1, de modo que obtemos o melhor dos dois mundos.
Existe alguma vantagem em suprimir a mTOR da dieta? A sinalização da mTOR é necessária para o aumento da massa muscular em resposta aos exercícios de resistência física, mas, como um todo, pode ser problemática, como dá a entender o título do editorial de uma revista de medicina de reabilitação. Daí eu vou ler em português já. O enigma mTOR, essencial para a função muscular, mais perigoso para a sobrevivência. Contudo, pelo visto, não foi confirmada a hipótese de que a restrição da leucina pode acelerar a taxa da perda muscular com o envelhecimento. A maior ativação da mTOR nos homens pode ajudar a explicar porque eles tendem a ter uma vida mais curta do que as mulheres, mas neles verifica-se uma taxa mais alta de perda muscular relacionada à idade. Além disso, fornecer a homens idosos suplementos de leucina para serem tomados nas refeições durante meses em nada contribuiu para aumentar a sua massa ou força muscular. Em camundongos, o bloqueio da mTOR com rapamicina protege contra o envelhecimento muscular. Camundongos geneticamente modificados para superestimular a mTOR sofrem um colapso catastrófico da massa muscular, o que é evitado pela inibição da mTOR. Isso sugere, no mínimo, a mTOR pode intensificar um envelhecimento muscular prejudicial. Chegamos no final deste capítulo da mTOR. Vamos lá. Para digerir e refletir. Eu adoro esse quadrinho, porque ele sempre traz um resumo, né? E é muito interessante. Então, vamos lá. A enzima mTOR é reconhecida como um dos principais impulsionadores do envelhecimento, o grande condutor do envelhecimento. Ele escreve igual ele escreve Thor. Por assim dizer. De fato, a mTOR parece trazer à tona o lado engraçadinho dos autores dos estudos, que publicam artigos com títulos do tipo Thor Awards, The Victory of Aging, que é uma vitória, né, contra o envelhecimento. Ou meu trocadilho favorito, The Magic Hammer of Thor, o martelo mágico da Thor. Talvez, mais do que qualquer outra estratégia anti-envelhecimento, a inibição da mTOR interrompe uma panóplia de processos degenerativos, explicando por que a rapamicina, droga bloqueadora da mTOR, é atualmente o mais eficaz método farmacológico já concebido para combater o envelhecimento. Os enfoques não farmacológicos para retardar esse marca-passo do envelhecimento incluem a restrição de certos aminoácidos como a metionina e a leucina, a restrição proteica em geral ou a restrição alimentar completa. Para ajudar a retardar a via bioquímica de envelhecimento em escala diária, considere seguir todas as etapas para aumentar a MPK, na página 36. Esforçar-se para manter a ingestão diária recomendada de 0,8 gramas de proteína por quilo corporal saudável, ou seja, cerca de 45 gramas por dia para uma mulher de estrutura média e cerca de 55 gramas por dia para um homem de estatura média. Escolher fontes de proteína à base de vegetais sempre que possível. Bom, gente, encerramos esse capítulo hoje, ainda estamos na metade da leitura, então vamos começar aqui. Só quero voltar na página 36, só para ressaltar essas etapas para aumentar a MPK, né? Já que ele cita aqui, está na revisão do capítulo, eu quero voltar ali, porque realmente eu não me lembro exatamente quais são, né? Porque já foi lá na página 36, já tem um tempão que a gente leu, então vamos recapitular. Voltei aqui na página 36, ó. Então vamos lá. No capítulo da MPK, que tem na página 36 aqui o resumo, tem aqui, para ajudar a retardar a via de envelhecimento em escala diária, considere reduzir o consumo de gorduras saturadas, então, presentes em especial em carnes, laticínios e sobremesas. Aumentar o consumo de fibras, presente em especial em leguminosas e grãos integrais. Consumir cada um dos seguintes, né? Então esses aqui, ó, que aumentam a MPK, que é o que ele está dizendo ali. 2 colheres de chá de uva espinho, eu não achei essa uva espinho ainda para vender. 1 pitada, meia colher de chá de cominho preto, também não achei cominho preto moído. 3/4 de xícara de chá de hibisco misturado em 1/4 de xícara de chá de verbena limão. Esse eu já estou fazendo, já estou usando esse chá de hibisco todos os dias. 2 colheres de chá de vinagre. Entretanto, jamais deve ser consumido puro. Espalhe sobre a comida e dilua no chá. 2 colheres de chá de vinagre. Eu também já estou colocando na minha salada
Não sei se estou colocando 2 colheres de chá, tem que começar a observar se estou colocando 2 colheres de chá. Então é isso, basicamente a gente precisa reduzir a atividade da mTOR para evitar o envelhecimento. E essas são as dicas dele, que é aumentar a MPK, porque a MPK ela vem e suprime a ação da mTOR, certo? Então vamos falar agora de oxidação. Eu adoro, quero muito aprender esse assunto, porque olha, não sei o que é antioxidante, o que é a oxidação afinal, né? Já sabemos que o açaí é um potente antioxidante brasileiro, incrível. Então vamos lá, capítulo 10, oxidação. Earl Statman, respeitado bioquímico e ganhador da Medalha Nacional de Ciências, a mais alta honraria por conquistas científicas nos Estados Unidos, certa vez disse: o envelhecimento é uma doença. A duração da vida humana simplesmente reflete o nível de danos causados pelos radicais livres que se acumulam nas células. Quando há o acúmulo de danos suficientes, as células não conseguem mais sobreviver de maneira adequada e acabam por desistir. Esse conceito, proposto pela primeira vez em 1972 e conhecido atualmente como a teoria mitocondrial do envelhecimento, sugere que, ao longo do tempo, os danos causados pelos radicais livres às nossas mitocôndrias resultam em perda de funcionalidade e energia celular. Nossas mitocôndrias são as fontes de energia para as células. Imagine que você recarregue repetidas vezes a bateria do seu celular. A capacidade do aparelho diminui cada vez que isso é feito. Da mesma forma, à medida que as mitocôndrias da nossa central elétrica acumulam os danos infligidos pelos radicais livres, elas também podem perder sua função ao longo do tempo. Hulk esmaga. Para um lembrete sobre o que exatamente são os radicais livres e como são formados, consulte a minha tentativa de simplificar a biologia quântica da fosforilação oxidativa na parte sobre doenças do cérebro do meu livro Comer para Não Morrer. Basta dizer aqui que os radicais livres tendem a ser moléculas instáveis e violentamente reativas com um elétron desemparelhado. Os elétrons, minúsculos blocos de matéria, gostam de viajar em pares. Os radicais livres tentam emparelhar seus elétrons solitários ao roubarem elétrons de qualquer molécula que se encontre pelo caminho. Isso pode ter efeitos variados, dependendo do tipo de molécula que é afetada. Quando se ataca a gordura, há o risco de rompimento das membranas celulares. Quando o alvo são enzimas, elas podem acabar sendo inativadas. Quando outras proteínas são danificadas, elas podem se desmantelar e criar novas estruturas que nosso próprio sistema imunológico ataca por considerá-las corpos estranhos, levando assim a uma forma de inflamação autoimune. E quando os radicais livres arrancam elétrons do DNA, nossos genes podem sofrer mutação e nossa cadeia de DNA literalmente se quebra. Felizmente, nosso corpo tem uma série de defesas antioxidantes capazes de doar elétrons sobressalentes de forma inofensiva e assim neutralizar radicais livres. Um desequilíbrio entre o excesso de radicais livres e defesas antioxidantes inadequadas é conhecido como estresse oxidativo. De acordo com a teoria, o dano celular resultante causa um envelhecimento. Dessa forma, o envelhecimento e as doenças são conceituadas como a oxidação do corpo. Sabe aquelas manchas marrons que são marcas da idade no dorso das mãos? São gordura e proteína oxidadas sob a pele. O estresse oxidativo é tido como um motivo pelo qual todos nós adquirimos rugas e nos tornamos mais desmemoriados. E a razão pela qual nossos sistemas orgânicos enguiçam à medida que ficamos mais velhos. Em suma, de acordo com a teoria, nós estamos enferrujando. A ferrugem é uma oxidação do metal. Esse é o fundamento lógico para consumirmos mais alimentos que tenham antioxidantes. Mas será que isso realmente funciona? A despeito de 20 mil revisões publicadas, de mais de 250 mil artigos sobre antioxidantes, esse continua a ser um tema controverso. Primeiro, vamos examinar se a teoria sobre a oxidação e o envelhecimento é mesmo verdadeira. A única teoria que explica a ampla diferença. Mais de 300 teorias sobre envelhecimento já foram propostas e, embora nenhuma tenha alcançado aceitação geral, o simples fato de a teoria mitocondrial ter persistido por quase 50 anos lhe confere certo peso. Voltando no tempo, é possível localizar suas origens até décadas antes do que
a proposta de Stadman na década de 1970, na época em que os cientistas notaram um paralelo entre muitas das manifestações do envelhecimento e seus efeitos prejudiciais sobre a exposição à radiação causa do DNA. Isso levou à teoria do envelhecimento dos radicais livres, formulada em 1956, propondo que o envelhecimento se devia ao acúmulo de danos oxidativos no tecido. Então, com a constatação de que as mitocôndrias eram a principal fonte de formação de radicais livres celulares, ela se transformou na teoria mitocondrial. Para ser bem-sucedida, qualquer teoria sobre envelhecimento deve ser capaz de solucionar um mistério fundamental. Por que a expectativa de vida máxima dos animais varia de maneira tão ampla? Entre os mamíferos, a diferença chega a ser de 200 vezes. Alguns mussaranhos vivem até apenas 1 ano, ao passo que baleias da Groenlândia podem atingir 200 anos ou mais. E elas são apenas o segundo animal mais longevo. O quahog do oceano, molusco do Atlântico Norte, chega a viver mais de 500 anos. Isso é uma longevidade milhares de vezes maior do que de alguns outros invertebrados, que podem sobreviver apenas alguns dias. Somente uma teoria do envelhecimento poderia dar conta de abarcar os únicos parâmetros conhecidos que são capazes de explicar tamanha diferença, a teoria mitocondrial. Essa teoria propõe que, quanto menor a taxa de produção de radicais livres mitocondriais, mais tempo os animais vivem. Não se trata de uma questão de taxa metabólica. Morcegos e pássaros, por exemplo, têm metabolismos elevados e, ainda assim, uma longevidade relativamente alta. As mitocôndrias são espécies que vivem por mais tempo, simplesmente parecem ser mais eficientes. Elas, com frequência, deixam escapar menos elétrons, o que se correlaciona com menos danos oxidativos ao DNA mitocondrial. Nos seres humanos, as mitocôndrias têm as próprias voltas de DNA, minúsculas, e, em geral, pensa-se que elas codificam apenas 13 proteínas separadas no DNA em massa, que codifica mais de 20 mil genes no núcleo celular. Felizmente, a eficiência mitocondrial não é uma característica imutável. Nós podemos ser capazes de reduzir nossa taxa de produção de radicais livres mitocondriais por meio de exercícios físicos, bem como de um único ajuste na dieta, reduzindo a ingestão de aminoácidos metionina. Certo, gente, hoje nós vamos parar por aqui, né? Já temos aí 17 minutos de leitura. Muito obrigada para você que está me ouvindo. E eu tenho visto que muita gente está ouvindo esse podcast, mas eu não estou ouvindo nada. Do lado de cá eu não recebo nada. Eu não recebo nenhum oi, Drica. Ô, gente, por favor, né? Oi, Drica, que legal esse livro. Estou acompanhando, não estou acompanhando, não consigo acompanhar. Me conta. Né? A gente está numa conversa aqui, mas só eu estou falando do lado de cá, eu quero te ouvir, comenta para mim, me conta o que você está achando do livro, eu estou achando sensacional. Do lado de cá eu acho incrível. Então, mas eu quero saber do lado daí. Me conta como que está para você. E eu estou te esperando aonde? Você já sabe onde que eu estou te esperando. saudabilize.com.br. Beijo, até amanhã.